Queridos, Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 12, versículos de 1 a 3. É o tema da nossa mensagem hoje. Hebreus, seu capítulo 12, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A carta dos Hebreus, ela é praticamente um enfoque literário minucioso de toda a obra redentora, sacrificial e de sumo sacerdócio nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vem trazendo capítulo após capítulo exortações aos crentes da época e um valioso e suficiente sacrifício de Cristo pelo seu povo, por todos nós crentes em Cristo. Mostra também os exemplos de fé do Velho Testamento, mostrando que esses queridos viveram na esperança que hoje se concretizou em Cristo. Eles tinham no Velho Testamento somente a promessa de um Redentor, de um Salvador. Nós já na visão do Novo Testamento e como Igreja de Cristo, nós já temos tudo isso cumprido na promessa que é o Senhor Jesus. Já é fato consumado. O Senhor Jesus já veio, fez a sua obra, morreu na cruz, ressuscitou. Então, o autor de Hebreus nos convida a pensarmos a respeito de tudo isso. De maneira muito clara, colocando já no primeiro versículo que nós estamos sendo convidados a uma corrida cristã, a uma vida diante da face de Deus, a uma vida de compromisso para com Deus. E é interessante que ele vai dizer que os contemporâneos, principalmente aqueles primeiros leitores de Hebreus, as pessoas daquela época, tinham um interesse muito grande pelos esportes, e ele vai usar isso como um dos exemplos que ele tem. Haviam competições e o povo sentado em uma arena assistia os jogos. Isso era o contexto do Império Greco-Romano. Eles fixavam muito em esportes, em competições. Talvez os cristãos da época não eram tão envolvidos, porque muitas vezes os jogos também eram usados como desculpas para o excesso pagão, para se achar que o corpo era uma divindade e que nós não dependíamos de nada, a não ser nós mesmos. Mas, com certeza, os crentes eram também familiarizados com os esportes da época. E desse mundo esportivo, desse contexto que eles viviam, o autor de Hebreus toma emprestado algumas imagens. Muitas delas dos espectadores, das suas roupas, das condições dos competidores e em si a própria competição. Aqui nós vemos já a partir do versículo 1 de Hebreus 12. Diz aí: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeira imagem, nuvem. Então ele visualiza o quê? O competidor entrando no circuito da arena, ele olha para cima, ele olha para a arquibancada. E o que ele vê? Uma multidão de espectadores. Uma nuvem, que ele chama, uma grande nuvem de testemunhas, uma multidão. Mas o que é uma testemunha? Segundo nosso amigo Aurélio nos diz que a testemunha é alguém que assiste uma cena. Mais do que isso. É alguém capaz de falar a respeito do que viu e ouviu. Esse é o papel da testemunha. Então nós estamos falando aqui, o autor de Hebreus, a respeito dos personagens do Velho e do Novo Testamento que já participaram dessa corrida. Estamos sendo rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E é interessante que essas testemunhas não são silenciosas. Elas falam. Se voltar um pouquinho aí a sua Bíblia, uma página para trás, no capítulo 11, versículo 4, nós temos um dos exemplos que o autor fala. Diz o texto: Pela fé
Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, as testemunhas falam conosco, e elas falam através da palavra de Deus. Os heróis da fé que nós vemos aí no capítulo 11 de Hebreus, falam através das páginas das Escrituras. Eles nos animam, porque a corrida que estamos correndo refere-se à causa de Cristo. Não é uma corrida em vão, não é um prêmio, uma simples medalha. Estamos correndo pela causa de Cristo. E pelas vozes dele expressas durante toda a Bíblia, eles nos encorajam em nossa competição de fé. Mas nós temos que lembrar que eles só tinham a promessa. Eles viviam debaixo da promessa, na fé naquilo que viria a acontecer, que era a chegada do Senhor Jesus. E eles também têm um interesse muito grande pelo nosso sucesso. É o que nós vemos aí em Hebreus 11, versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles viviam na promessa. Eles olhavam, vislumbravam a chegada do Senhor Jesus. Hoje nós já estamos vendo o Senhor Jesus. Então, em nós, eles também foram aperfeiçoados pela vinda do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição. Mas existe uma segunda imagem que o autor também usa, a respeito do peso. O autor olha para as roupas que vestimos e a nossa condição física. Na corrida temos de ter roupa apropriada para que no nosso máximo conforto possamos estar também com o mínimo peso de roupas. Como corredor, nós lutamos para perder o peso extra, fortalecendo nossos músculos. Ironia falar sobre isso, né? Eu tenho que correr bastante. Tudo que é demais em nosso corpo deve desaparecer. Mas aí vem uma pergunta, largando o físico para o lado, vamos para a questão espiritual. Quais são os impedimentos que nos atrapalham nessa corrida? O que está pesando em você? O que está pesando em nós? O que nos impede de desenvolvermos com mais habilidade essa corrida cristã? De estarmos preparados para isso. Lucas 21, 34 diz assim, não precisam abrir, eu vou ler o texto, prestem sua atenção. Lucas 21, 34, palavras do Senhor Jesus. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então nos desfazemos também deste peso, ou seja, nosso coração muitas vezes está sobrecarregado. Talvez não pela orgia, talvez não pela embriaguez, mas com certeza por causa das preocupações do mundo. Isso muitas vezes nos tem impedido de correr melhor a carreira cristã. Colossenses 3,8, Paulo instrui, agora pois despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. São tantos aspectos que pesam em nossa vida, que nos impedem de desenvolver uma corrida mais eficaz, uma corrida realmente que faz sentido diante de Deus. Mas o autor também usa uma terceira imagem, essa um pouco mais pesada. Ele vai falar a respeito do pecado. Um obstáculo em si mesmo não é pecado, mas porque retarda um competidor, pode se tornar um pecado. Então o pecado ele embaraça, assim como uma túnica que chega aos pés embaraçaria e derrubaria um competidor. Aí mais uma pergunta, o que atrapalha você de continuar a corrida? Trabalho, dinheiro, cobiça para alguma coisa? Qual o pecado oculto que está travando as suas pernas? Aquele pecado de estimação que muitas vezes nós fazemos, pedimos perdão, fazemos, pedimos perdão, fazemos, pedimos perdão. Isso está atrapalhando a nossa corrida. É como uma túnica que está fazendo com que enrosque os nossos pés e tropece. Muitas vezes enrolada nas nossas pernas, que não deixa que a gente desenvolva a corrida cristã como deve ser feita. E a quarta imagem que ele usa ainda no versículo 1 é exatamente a corrida. O autor nos exorta a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança, com vontade, sem desânimo,
do começo ao fim. O objetivo é chegar. O objetivo é estar realmente na linha de chegada. 2 Timóteo 4,7 diz assim, o próprio apóstolo Paulo nos ensinando. Ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então todos nós que estamos nessa corrida, nessa luta, nessa vida cristã, todos nós competidores temos que chegar à linha final. Muitas coisas vão nos animar e até desistir. Mas por isso, temos aí a questão do versículo 2. Diz assim: como é que nós devemos proceder nessa corrida que nos está proposta? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para Jesus. Ele nos encoraja a perseverar na corrida, pois Ele mesmo correu a corrida. Ele nos fortalece e nos capacita a suportar tudo. Ele está lá na linha final nos aguardando. Por isso nós devemos estar olhando para Ele e somente para Ele. Nós não temos tempos para olhar ao redor. Devemos focar os nossos olhos no Senhor Jesus. Apocalipse 21:6 diz: Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. E como diz o texto, como autor e aperfeiçoador de nossa fé, Jesus coloca a base em nosso coração e com o tempo leva a nossa fé a uma realização. Essa corrida não é em vão. Essa corrida tem um propósito: a chegada à presença de nosso Deus para toda a eternidade. Jesus sofreu em nosso lugar, suportando a cruz, não fazendo caso da humilhação que passou, ou seja, a ignomínia, como diz o texto. Ignomínia, traduzindo em alguns sinônimos, podia ser grande desonra, vergonha, descrédito, afronta, avitamento, conspurcação, degradação, demérito, deslustre, desonra, enxovalho, humilhação, indignidade, infâmia, opróbrio. Ou seja, nosso Senhor Jesus sofreu por tudo isso. Mas Ele não fez caso disso, porque quando Ele foi pendurado no madeiro, Ele sofreu toda essa humilhação. Porque lá em Deuteronômio 21:23, na lei hebraica dizia: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E os judeus queriam levar Jesus até a crucificação por causa disso. Eles queriam que Jesus fosse humilhado. Mas Jesus não fez conta disso, por causa do seu povo. Em troca da alegria que estava proposta, fazendo assim a vontade do Pai, pois essa era a vontade do Pai, Ele agora, depois da sua crucificação e ressurreição, Ele está sentado à destra do trono de Deus. Como diz o verso 2: em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, estar sentado à direita de Deus, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele venceu. Ele por nós se fez maldição. Jesus conclui sua tarefa na terra, assume seu lugar no céu e agora certifica a todos nós, crentes, sobre a assistência divina na corrida que Ele mesmo propôs para nós. Então nós não corremos em vão. Nós temos assistência, temos exemplos. Toda aquela nuvem de testemunha que nos rodeia nos mostra que é difícil, é ardiloso, é complicado, mas a corrida pode ser completada. O próprio Jesus completou a corrida. Paulo diz: completei a carreira, guardei a fé. Então, qual é a diferença de tudo isso? Olhando para Jesus. Não existe outra maneira. Tudo que está em volta pode nos chamar a atenção, pode nos embaraçar, pode nos fazer peso, pode nos trazer para uma dificuldade que nos tire os olhos de Jesus, mas o exemplo é esse: olhar para Jesus para que possamos completar a carreira. E é interessante esse exemplo de Cristo, é o que nós vamos ver no versículo 3. Diz aí: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então o autor de Hebreus pede para nós considerarmos a vida inteira de Jesus e considerar tudo aquilo que Ele teve de que enfrentar. Precisamos comparar a nossa vida com a vida de Jesus e vermos o que Ele teve que suportar.
Jesus veio para cumprir as profecias messiânicas descritas no Antigo Testamento. Então ele veio para o seu próprio povo. Mas o que diz lá em João 1,11? E os seus não o receberam. Ele encontrou descrença, ele encontrou oposição absoluta em todo o seu tempo aqui na terra. Sofreu o ódio de um mundo pecaminoso que age até hoje contra as verdades de Deus. Se Jesus experimentou tudo isso, nós não estaríamos na mesma sorte, como crentes em Cristo, como proclamadores de sermos filhos de Deus? João 17:14, na oração sacerdotal de Cristo, ele diz: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então nosso olhar em Cristo, quando estamos correndo, nos dá esse vislumbre. Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem, nós estamos numa corrida, estamos caminhando para exatamente encontrar-se no fim da corrida com o Senhor Jesus, na presença de Deus para a eternidade. E é interessante quando o autor de Hebreus coloca assim, ele nos vê como realmente como ovelhas. Ele é um pastor que está escrevendo uma carta. E ele conhece a nossa tendência que nós temos, principalmente um olhar para o cristão e não para Cristo. Veja o que ele diz no verso 3: Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, nós temos a tendência de olharmos para nós mesmos, quando nós devíamos estar olhando para Cristo. Ou seja, a introspecção, o olhar para nós mesmos, vai causar cansaço e, com certeza, o desencorajamento espiritual. É o que nós vemos com o exemplo do próprio Elias. Ele se achou que era o único que ainda honrava a Deus pelo povo de Israel. Isso causou ele o quê? Desânimo, depressão. Por isso que ele é chamado do profeta chorão. Ele vivia muitas vezes lamentando diante de Deus por essa situação. Assim, ao dirigirmos a nossa atenção para Jesus, o autor de Hebreus exorta a considerar o sofrimento que Cristo passou, não só na cruz, mas durante todo o seu ministério. Jesus enfrentou o ódio dos homens pecaminosos por causa de todos nós, por causa dos crentes. Isso que nos deve encorajar e continuar a nossa corrida e completar toda essa corrida que nos está proposta. Fomos chamados e capacitados para essa corrida. O próprio Deus é que nos direciona para isso. Então nós temos que pensar no final. Que grande abraço e recebermos a coroa da vitória recebida das mãos do próprio Senhor Jesus. Ele está no fim, lá na fita de final da corrida, nos aguardando de braços abertos. Mas é importante que nós tenhamos consciência de tudo isso. Nós estejamos realmente dispostos a percorrer essa corrida. Muitas vezes temos a tendência de olhar para nós mesmos, olharmos para o lado, para o que está acontecendo e deixamos de olhar para o Senhor Jesus. Nos enfraquecemos, perdemos o ritmo, nossas pernas começam a cansar, nosso fôlego já não é mais o mesmo. Mas lembre-se, o Senhor Jesus fez essa corrida por todos nós e nos encoraja e nos motiva para tudo isso. Mas vamos terminar com algumas aplicações práticas. Todos nós somos individualistas e nos orgulhamos das nossas realizações. Isso muitas vezes pode se tornar uma obsessão. E nós começamos a pensar que nós estamos sozinhos no mundo e muitas vezes até acharmos que somos os únicos cristãos que mantêm a fé. E foi assim que aconteceu com Elias, como eu já citei. Ele pensava que era o único de Israel que ainda mantinha honra a Deus. Consequência disso, ele se sentiu desencorajado, desmotivado, desalentado. Então não pense assim, não olhe para você. Não faça uma introspecção. Olhe para o Senhor Jesus. Lembre-se das nuvens de testemunhas que relatam as suas dificuldades, as suas vidas e as suas vitórias perante Deus. Nós carregamos a nossa cruz, mas não carregamos a cruz que Jesus carregou. Ele carregou a cruz dele sozinha. Nós carregamos nossa cruz quando nós olhamos para ele sem impedimentos. Aí nós temos condições de carregar nossa cruz.
Da sua posição exaltada no céu à direita de Deus, Jesus nos capacita a persistir. Ele está olhando por nós, nos sustentando e nos fortalecendo. E nós temos que permanecer fiel a Deus e a sua palavra. Então, nosso foco, o nosso objetivo, a nossa vida cristã é olhar para Jesus. Então, nossa sugestão, nosso aconselhamento diante dessa passagem de Deus: corramos a vida cristã, mas olhando sempre para Jesus. Nós sabemos que muitas vezes o desânimo bate, as dificuldades se aproximam, nós temos vontade de desistir, de largar tudo. E todos nós passamos por isso. É uma condição humana de todos nós. A fraqueza, o desalento. Mas lembre-se, Jesus está nos ajudando. Jesus está dando suporte para a nossa vida. O próprio Deus quer ver a nossa corrida completada. E que nós possamos falar, como o próprio apóstolo Paulo: completei a carreira e guardei a fé, olhando para Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.